Fala, geração Zapping! Bom, gente, mais uma videoaula, né, da nossa série Tempo de Estudar História, né? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre Renascimento. Se você ainda não assistiu nenhum dos nossos vídeos, das nossas videoaulas e dessa série, o que eu vou dizer para vocês? Já se inscrever no canal, né? Ativar o sininho, porque aí tu já vai acompanhar as próximas videoaulas. Vai poder também já assistir as anteriores, que tem uma lista já ali para vocês acompanharem. E o de hoje especificamente é sobre o tema Renascimento. Durante a aula, eu vou passar uma hashtag, que aí eu vou saber se tu assistiu até o final, então aguarda até o final, para depois escrever lá nos comentários. E aí eu já vou saber, esse aí vai ganhar um ponto de participação, ou um ponto de prova oral. E então pega já o seu caderno, pega a sua caneta, lápis, enfim, para tu fazer as anotações, porque a aula vai começar. Então, gente, a gente vai falar sobre renascimento. E claro, né, quando a gente fala de renascimento, dos exemplos que a gente pode utilizar é, claro, a Mona Lisa. Eu particularmente sou apaixonado por ela, não vejo a hora de conhecer realmente pessoalmente no Museu do Louvre, mas ela seria realmente um dos, né, não só ela, mas eu gosto de colocar ela como exemplo porque vocês vão entender mais à frente durante a aula as características do Renascimento, principalmente na parte da pintura, mas tem outros movimentos que a gente também vai discutir um pouquinho, só que ela dá para ver, visualizar realmente os conceitos do Renascimento, né? Só que a gente vai deixar para analisar ela num vídeo à parte, tá? Não é o nosso tema da aula de hoje. Mas como a gente está falando sobre Renascimento, só para você visualizar todo aquele período e todo aquele momento que a gente está retratando, uma das pinturas é a do Leonardo da Vinci, né? E tem outros, obviamente, para a gente citar ao longo do tempo. Mas tu tendo a Mona Lisa na tua mente, tu consegue visualizar e consegue entender muito dos conceitos que a gente vai trabalhar no período do Renascimento. E então grava ela, né? Contemple ela, porque é a obra-prima realmente da humanidade. E a gente vai discutindo ao longo das semanas um pouquinho mais sobre as pinturas renascentistas e, claro, sobre Leonardo da Vinci. Mas para a gente entender então as pinturas e todos esses conceitos e tudo que permeia o período do Renascimento, a gente precisa entender um pouquinho do contexto, né? O que está acontecendo na Europa e o que está acontecendo naquele momento. Uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que surge a ligação entre o rei e a burguesia, né? Que a gente chama de casamento. Não que o rei casou com a burguesia, mas enfim, as duas classes se unem. Quando acontece isso? Porque os burgueses, né, no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, eles desejavam uma mudança. Eles procuravam se aproximar mais dos reis. Eles queriam um status que eles não tinham. Eles tinham, né, condições financeiras, né, tinham dinheiro, mas não tinham os títulos. E eles queriam se aproximar da corte e do rei. Por outro lado, o rei ele necessitava do dinheiro para manter o exército forte, treinado e permanente. Daí essa ligação entre o rei e a burguesia. O resultado dessa união, o que vai acontecer? Um poder senhorial enfraquecido, então os senhores feudais que estavam já em declínio, né, no final da Idade Média, ficam mais enfraquecidos e vai ter uma centralização do poder mais na mão dos reis. E isso acontece em toda a parte da Europa. E o surgimento também das monarquias nacionais. Quando eu falo monarquias nacionais, aí a gente vai falar principalmente, né, de Inglaterra, que surgiu a partir do século XI, a França entre os séculos XI e XII e Portugal a partir do século XIII. Então, a partir da ligação entre a burguesia e os reis, né, surgem os estados nacionais, que hoje a gente considera, né, como estados modernos, os países propriamente dito, entre a Inglaterra, França, Portugal, depois Espanha e os demais países como hoje a gente reconhece. As funções, então, do poder real, né? Cuidar da ordem e da segurança nas estradas, o recebimento dos impostos pagos pelos homens livres, a criação da moeda válida para todo o reino, né? Então, para cada um desses países, e o controle do comércio, da educação e da justiça. Tudo isso é importante a gente saber porque é o contexto do porquê vai surgir o Renascimento e da onde vai surgir o Renascimento. Então, esses países estavam se organizando dessa forma. Bom, agora a gente precisa entender o conceito de renascimento mesmo, né? Em termos bem resumido, o que seria? Foi um movimento cultural intenso que começou no século XIV nas cidades italianas. Só nas cidades italianas, professor? Não. É a partir das cidades italianas, né? Mas isso também acaba se espalhando para outras regiões da Europa. Tranquilo? Bom, a palavra renascimento te lembra alguma coisa, né? Renascer. Se está renascendo é porque algo morreu.
E o que que tinha morrido? Morreu alguma coisa? Não, né? Mas a concepção deles daquele período, dos historiadores daquele período, né, um pouquinho posterior, eles vão considerar como o quê? Como um período de trazer à vida, né, renascer, algo que tinha morrido no período da Idade Média. O que que tinha morrido na Idade Média? Para eles, né, a cultura tinha morrido, as manifestações artísticas, os meus costumes, a minha liberdade tinha morrido a partir do momento em que a igreja, que a gente também já tinha estudado na Idade Média, né, ela tem um papel importantíssimo naquele período e ela vai realmente ditar o que pode, o que não pode, vai dizer como que tu tem que agir, como tu tem que pensar, como tu tem que fazer as tuas pinturas, as tuas manifestações artísticas e tudo mais. Então, para eles naquele período, aquele controle excessivo da Igreja Católica foi considerada como idade das trevas, que a gente já estudou, né? E então, se a cultura e todas as manifestações e tudo mais tinham morrido naquele período, nós precisamos renascer, nós precisamos trazer a vida quando antes tinha vida. E quando que antes tinha vida? Para eles, eles consideravam as culturas, aí ali, né, algumas das características do Renascimento, a valorização do passado greco-romano. Ou seja, lá na Grécia Antiga, que a gente também já estudou na Antiguidade, né, as civilizações antigas, lá na Grécia, lá em Roma, a gente tinha os costumes, tinha a liberdade de pensamento, tinha a filosofia, tinha as manifestações artísticas. Então, lá que tinha esses valores que nós consideramos como exemplo, nós vamos lá na Antiguidade, resgatar, renascer para o final da Idade Média, início da Idade Moderna, né? E vamos trazer esses valores aqui, então, para a gente renascer a cultura. Deu para entender um pouquinho melhor? Isso aqui é um resumo mesmo, gente, então seria interessante vocês terem no caderno porque tem ali exatamente, né, o significado do Renascimento e algumas dessas características. Agora está meio abstrato, mas quando começar a mostrar as pinturas nas próximas aulas e tudo mais, aí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Mas o exemplo da Mona Lisa, né, a gente vai ver muitas dessas inspirações e dessas características do Renascimento. Aí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor, tá? Inclusive algumas pinturas que aí eu vou trazer que tem realmente inspiração tanto da cultura grega quanto da cultura romana, tá? Antropocentrismo, né? O próprio nome ali já consegue nos identificar. Antropo, homem, né? Centrismo, centro. Então, assim, o homem a partir de agora vai estar no centro dos estudos, vai estar no centro do pensamento, vai estar no centro das manifestações artísticas. Aí, como eu tinha falado, né, a Mona Lisa ali, a gente vê realmente, não são imagens de santos, não são deuses, mas é a imagem do homem como centro, a beleza do homem no centro. E aí, isso é um dos valores, uma das características do Renascimento também. A gente vai dar destaque agora realmente ao homem. Tranquilo? Outro é o individualismo, né? Também surgimento agora de eu como sujeito, um indivíduo. Né? E várias questões, então, que vai permear também esse conceito do individualismo. E uma nova visão de tempo, agora não mais ligado sempre à igreja, sempre a Deus, sempre as coisas consagradas à igreja, que isso acontecia na Idade Média, mas agora o homem mesmo tendo esse tempo para si. Né? E aí uma nova lógica também, aliado com outras questões também, que a gente vai ter agora em relação ao tempo. Tranquilo? Aí o humanismo, que também eu tenho pedido para vocês anotarem no caderno, né, o conceito de humanismo, né, em termos bem gerais, né, um movimento intelectual que propõe um estudo dos autores antigos gregos e romanos, de novo aí, então a valorização, né, agora você já consegue entender o porquê, para construir um novo conhecimento do ser humano e do mundo. Os humanistas, né, eles eram cristãos, mas que eles queriam reinterpretar a Bíblia. Traduziram e divulgaram textos dos antigos, né? Então, das civilizações antigas, eles resgatam, daí esse termo mesmo, como eu já tinha falado para vocês, né? De renascer. Aprofundaram o conhecimento das línguas, literatura, filosofia, história e matemática. Então, todas essas ciências que agora vocês veem que vocês nos apedrejam, né? Tem essa contribuição naquele período do Renascimento que eles então vão agora resgatar e trazer para o nosso período. Opuseram-se às verdades da igreja, então que a igreja realmente tinha esse poder muito forte, né? A sociedade, tudo que tinha que fazer era relacionado à igreja ou a Deus e tudo mais. Eles começam a questionar muitas dessas verdades colocadas pela igreja. E propuseram o uso da razão e da experiência para chegar à verdade. Então, agora, isso a gente também vai estudar mais à frente com relação ao assunto do iluminismo. E se, na verdade, quiser aprofundar, tem um vídeo aqui específico só sobre o iluminismo. Mas ele aqui tem toda a ligação mesmo
com o período das luzes, né, o século das luzes, o iluminismo, porque eles começam agora a realmente questionar os valores colocados pela igreja, as questões míticas que eles acabavam propagando, né? E agora eu quero o uso da razão, eu quero discursos racionais para a gente chegar a essa conclusão. Mas isso está aqui, tá? Vocês podem acessar ali e aí vocês conseguem então continuar os estudos sobre o iluminismo, que também tem tudo a ver com esse contexto. Então, tranquilo até aqui? Aí as técnicas do Renascimento, né? Aqui, gente, eu estou pegando só o contexto histórico hoje e algumas características bem básicas, tá? Mas a gente vai ter outros momentos para discutir um pouquinho mais sobre as características do Renascimento. Mas, aí só o convite para vocês pesquisarem depois mais à frente, os artistas do Renascimento, eles introduziram novas técnicas, né? Inovações técnicas que marcaram a história da arte. Fica o convite já até para conversar com a professora Carol sobre o assunto. Principalmente o realismo na representação, e aí de novo a imagem da Mona Lisa. Conseguem perceber essas características na pintura dela? O domínio da perspectiva, que a gente também vai aprofundar mais um pouco sobre isso, mas então são as três dimensões que a gente vai já considerar, né? Então os renascentistas eles já trazem essa lógica mesmo de uma primeira perspectiva, uma segunda perspectiva, uma terceira perspectiva. Olha que massa, isso surgindo já então lá no final do século XIV e início do século XV. A iniciativa de o artista pintar a si próprio. Então a gente vai ver vários autorretratos, né, dos artistas e eles perpetuarem mesmo a sua imagem, inclusive a do Leonardo da Vinci. Fica a dica então para vocês também pesquisarem então como que ele era, né, segundo o próprio autor, o pintor, né. Então a gente vai ver muitos dos artistas pintando-se em si mesmo nas suas telas, né? O autorretrato. Lembrando que eu não tinha selfie, não tinha fotografia, não tinha nada disso. Então, eles já começam a ter essa consciência de nos perpetuarmos para a história, fazendo nossos próprios autorretratos. Até aqui tranquilo, gente? Passando então para a Mona Lisa novamente, né? Porque aí a gente consegue visualizar um pouco do que o professor tinha falado ali. Então, algumas das características, né? A gente vai especificar sobre as obras artísticas, mas assim, a valorização do homem, a gente vê, né, no quadro da Mona Lisa. Claro, quando eu falo homem, né, vocês conseguem entender o homem e a mulher, mas representando o ser humano, o homem, né? E aí a gente vê ela como centro. Além disso, né, as perspectivas, então as três dimensões, como o professor tinha falado, então primeiro plano, segundo, terceiro, né? Essas três dimensões a gente consegue perceber no quadro. O realismo, né, que o Leonardo da Vinci coloca realmente, de tão real a gente pensa até que na verdade parece uma fotografia, né? Imagina, 500 anos atrás, fazendo já uma pintura, por isso considerado como obra-prima, né, de tal forma que, de tão real que parece realmente uma fotografia. Enfim, a gente ainda vai analisar melhor essas obras de arte num vídeo em específico sobre o assunto, mas isso aqui só para a gente conseguir entender um pouquinho dessas características do Renascimento na obra clássica de Leonardo da Vinci, certo? Inclusive o quadro dela, ela tem, obviamente, né, vários misticismos por trás, né, quem que seria, quem que não seria o próprio Leonardo da Vinci, tudo mais, várias histórias por trás. Fica já o convite também para tu pesquisar um pouquinho sobre o assunto, porque logo a gente vai estudar específico sobre a Mona Lisa, certo? Bom, então para resumir tudo, né? O Renascimento, o que foi o Renascimento? Movimento de renovação artística e intelectual, né? A origem do termo renascer, o pensamento e a arte dos antigos gregos e romanos. Tranquilo? Só agora sintetizando tudo que a gente viu até aqui. As regiões em que alcançou maior esplendor, Península Itálica, né? Nos Países Baixos e na Alemanha. Em cidades dessas regiões, o comércio impulsionou o enriquecimento da burguesia que financiava os artistas. Lembra lá o início da nossa videoaula que aí o professor falou sobre a união da burguesia com os reis, né? Porque é justamente isso. Então, com o enriquecimento dos burgueses, eles também acabam incentivando esses artistas, esses intelectuais, esses renascentistas do período. Até aqui tranquilo, gente? Bom, finalizando, o conceito também de heliocentrismo que o professor tinha passado para vocês, né? Que é. Ah, não, o heliocentrismo não tinha passado ainda, não, né? Mas então aqui já fica mais uma curiosidade e mais uma informação. Heliocentrismo, né? De novo, centrismo, centro, hélio, o Sol. É a ideia de que o Sol é o centro, né, de todas as coisas, o centro do universo, né? Hoje, pra gente, isso é uma coisa que, óbvio,
Será? Não, tem gente que realmente não acredita em todas essas questões aí. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas tem um grupo, né, que realmente acha que a Terra é plana, né? Enfim, né? Anyway, em 1543 houve a publicação do livro de Nicolau Copérnico que ele vai negar o geocentrismo. O geocentrismo era a teoria que a própria Igreja Católica, né, defendia, que é geo de novo, né? Terra e centrismo centro. Então, ou seja, que a Terra era o centro do universo. Hoje, pela geografia, né, pela ciência e tudo mais, a gente sabe que não, o centro do universo é o Sol, né, o astro-rei, que a gente considera como coloca. Mas naquele período eles consideravam como a Terra, né? E inclusive Copérnico vai ser perseguido justamente porque ele vai combater a teoria da Igreja. Né? Segundo Copérnico, então, não era o Sol que girava em torno da Terra, e sim a Terra que girava em torno do Sol. Essa teoria ficou conhecida como heliocentrismo, ou seja, o Sol no centro do universo. Tranquilo? Isso aqui também é interessante vocês colocarem. E aí, né, a gente vai ver então Giordano Bruno, Galileu Galilei, né, que também defendiam a teoria e foram condenados pela Inquisição. Justamente por quê? Porque eles, Inquisição, né, então era o tribunal da própria igreja, que então condenava todas as pessoas que eles consideravam como hereges, enfim, e que combatiam, né, os dogmas da igreja. Então, olha, gente, por eles defenderem e por eles pesquisarem através da ciência, eles vão ser condenados. Então, realmente, daí o poder excessivo e que os renascentistas vão combater tanto na igreja, né? Porque ela tinha esse controle realmente muito forte. Tranquilo até aqui? E a gente chegou ao final da videoaula. Não foi tão ruim, não foi? Certo? Para mim está sendo muito legal, gente. Espero que vocês estejam se divertindo. E a ideia é exatamente essa: fazer de uma forma bem resumida, mais enxugada, um pouco da história, né? De diferentes assuntos da história. E aí, se tu já chegou até aqui, e aí agora eu vou ler nos comentários, vou ver que, então assistiu meu vídeo inteiro, escreve então aí nos comentários, hashtag resumo da história, que foi mais ou menos o que eu tentei fazer aqui hoje para vocês. Um resumo da história do Renascimento. Tem muitas coisas que a gente vai revisitar e vai aprofundar e tudo mais, mas essa é a ideia, trazer de uma forma resumida alguns temas da história. E então você já pode escrever aí, hashtag resumo da história, pode colocar inclusive parte do que tu já pesquisou sobre o Renascimento, pode trazer dúvidas e aí a gente agora vai discutir mesmo nos comentários. Discutir não, né? Vamos debater, vamos conversar sobre a história. Eu espero que vocês estejam curtindo todos esses vídeos, então já dá aquele like maroto que me ajuda muito, né? Se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vai ter outras videoaulas, vai ter outros temas. Nós temos aquele quadro do bate-papo com o professor, que também eu discuto com vocês temas históricos. Quem sabe não seja também um novo quadro agora, hashtag resumo da história, com vídeos mais curtos, falando mesmo sobre história. E é uma dica que foi dada pelo meu ex-aluno e amigo Gabriel, né? Então, a gente está realmente produzindo todo esse material para vocês que estão em quarentena, nós que todos estamos em quarentena nesse período, né, ensino não presencial, mas a ideia é de a gente continuar estudando história de formas diferentes e, enfim, espero que vocês estejam gostando desse novo formato que então a gente está seguindo aqui no canal. Escreve nos comentários, tá? Hashtag resumo da história e a gente pode continuar discutindo agora a partir dos comentários de vocês. A gente se vê então nos nossos próximos vídeos. Vai então agora lá para o Google Classroom, quem precisa ir, vai fazer seus estudos, vai fazer suas anotações e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Beijo do Pô, fechou? E a gente se vê então nas próximas videoaulas. Até mais, tchau, tchau!